segundos anos. Essa é a devolutiva da atividade de português, minha, professora Benemara, e do professor Ramiro. Como vocês observaram, nós estamos no realismo, nosso conteúdo atual. Lembrando, tudo que vocês viram sobre o romantismo, todas as características, né? A subjetividade, o amor exagerado, o amor platônico, é só você pensar o contrário que você chega ao realismo. No realismo nós temos uma escola mais objetiva, é uma escola machadiana, né? Foi fundada por Machado de Assis em 1881. Então, vocês vão observar que é uma escola que tem toda uma vertente contrária ao romantismo. Então, pelo que vocês analisaram, leram, vamos tentar resolver as questões. Logo na questão 1, né, que fala, tem aí a biografia do Machado de Assis, né, vocês vão ver que era uma pessoa que foi criada pela Dona Inês, o que ele vai ressaltar principalmente o que o autor foi. Então, considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, apesar de ser uma questão que fale de biografia, a pergunta é sobre o tipo textual. O que a questão está pedindo? Esse texto ele é dissertativo, ele é narrativo. O que prevalece, gente, é a narração. Por isso que a letra E. Por causa dos verbos que indicam a ação, né? Se dedica, matricula. Então, apesar de ter toda uma descrição da vida do Machado de Assis, nessa biografia o que prevalece é a narrativa. Nunca seria dissertativa, não está dando nenhuma opinião sobre o autor. Já na questão 2, que é uma questão de Enem, caiu em 2017, que é sobre um conto, né, do Machado de Assis, Causa Secreta, em que o personagem, pelo que vocês leram, pelo que vocês lembram, ele se delicia com o próprio sofrimento e com o sofrimento alheio. É um personagem que perdeu a esposa e no momento que a esposa está lá no caixão, ele observa que o amigo dele, o médico, olha para ela, beija, chora compulsivamente. E ele, ao invés de tomar uma atitude em relação a essa ação do colega, não, ele fica se deliciando. A palavra-chave é deliciosamente longa. Ele está se deliciando ao ver o sofrimento do colega e o próprio sofrimento. Por isso que a letra D, prazer da personagem em relação ao sofrimento alheio. Na questão 3, vai falar sobre as características da escola realista, né? Aí vai falar que tem os nomes como Machado de Assis, Raul Pompeia, Luiz Azevedo. Teve como principais características. Lá no conteúdo vocês podem até dar uma olhada. Mas é retratar a sociedade e suas mazelas de forma realista, né? Usa um pouco da ironia. Machado de Assis é o rei da ironia. E vai tentar tirar do ser humano, do homem, essas máscaras sociais. Vai mostrar a pessoa como realmente é. Não mais com aquela visão idealizada, romantizada, né, que vocês viram na escola romântica. Na questão 4, é uma questão bem simples. É uma questão em que Deus, né, aí na charge, conversando com o ser humano, e ele começa a colocar palavras contrárias, né? O que seria do sem o menos o que seria do John sem a Yoko. Ele começa, o que seria da paz sem a guerra, ele começa a colocar palavras contrárias no mesmo contexto. Quando se utiliza palavras contrárias no mesmo contexto, você tem uma figura de linguagem chamada antítese, né? Diferente do paradoxo, que são ideias contrárias, aqui são palavras contrárias. E na nossa última questão, que é uma questão sobre funções da linguagem, para revisar, você tem aí um trecho de uma revista Época, mostra que a sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição, 12 vezes sem juro. Isso é uma linguagem tipicamente publicitária, né? Aquela linguagem que você vê no compre, venda, entre, experimente, os verbos no imperativo, indicando a função apelativa. Por isso que é a letra A. O texto aí, ele quer influenciar o comportamento do consumidor, né? Às vezes até de forma exagerada. Então, gente, essa foi a nossa devolutiva.
Qualquer dúvida, vocês podem passar para os diretores de turma, se eu puder esclarecer. E até a próxima, pessoal. Não esqueçam de ficar em casa.